Oi, gente. Nós estamos construindo agora, junto com todos os servidores públicos, uma greve em decorrência da tentativa do governo federal em conceder reajuste salarial apenas para os policiais federais. É claro que toda a construção política se dá a partir da necessidade de interpretação do artigo 37 da Constituição, no seu inciso 10, que diz que os salários dos servidores públicos e servidoras públicas precisam ter uma revisão anual. Esse artigo da Constituição ele tem sido jogado no lixo desde a sua promulgação. Todos os governos que passaram tentaram, de certa forma, desvirtuar essa interpretação e passaram a conceder aos servidores públicos reestruturações de carreira ao invés de um índice linear. Então, esse é o grande problema, né, que nós temos para construir com os servidores públicos um único índice que dê conta das perdas inflacionárias dos servidores públicos. Por quê? Porque fizeram várias reestruturações de carreira e cada servidor tem índices diferenciados. O Magistério Superior e o EBTT, que é o nosso caso, é muito mais complicado, porque houve uma desestruturação da carreira e também cada professor, no seu determinado nível da malha salarial, teve um reajuste no passar do tempo. Então, nós temos perdas históricas. Aí eu queria configurar essas perdas históricas em dois níveis. As perdas, que eu chamo de perdas salariais devido ao processo inflacionário, e as perdas que eu chamo de perdas conceituais, que são as perdas decorrentes dos nossos direitos, da desestruturação de carreira que foi implementada, principalmente a partir de 2008. Então, nesse aspecto, é isso que a categoria precisa entender, porque nós construímos um índice dentro do FONASEF, que é a inflação do governo Bolsonaro, que é 19,9, com uma tentativa de reajuste emergencial para dar conta dessas nossas perdas. Mas isso não significa que nós vamos esquecer as perdas históricas. Então é importante que a categoria entenda, porque é que nós estamos pedindo um índice único, né? Esse índice único é apenas emergencial, mas que nós vamos continuar lutando para compreender, para recuperar as nossas perdas históricas. Nesse sentido, se faz necessário que a categoria compreenda o que são as perdas inflacionárias e o que são as perdas históricas. Esse vídeo, este é o objetivo de tentar fazer com que a categoria entenda e passe para cada mais pessoas, professores, professoras, para que tenha esse processo de construção. Vou mostrar uns slides para vocês aqui. E aí eu quero mostrar para vocês claramente, vamos começar interpretando o ano de 1992, quando eu era auxiliar 2. Esse é o meu conta-cheque da Universidade Federal da Paraíba. Né? Nesta época nós ganhávamos 1 milhão, a inflação era muito alta anualmente, então nós ganhávamos, o auxiliar 2, nesse ponto era 1.464.955. Então era um cruzeiro, né? E transformando aquela calculadorazinha do Banco Central, está aqui nesse lado aqui, dá exatamente em real hoje R$ 2.457, que é muito parecido exatamente com o piso gerador. Bom, falar em piso gerador, guarda essa palavra, piso gerador. Mas por que eu estou mostrando esse conta-cheque? Eu estou mostrando esse conta-cheque porque aqui, nessa palavrinha que tem vencimento, de que a gente ganhava 1,4 milhões, estavam embutidos a dedicação exclusiva e também a titulação. Né? A titulação, você tem um vencimento básico, então se eu aposentasse, eu ia, os que teria, antes da reforma da aposentadoria, claro, né? Eu teria este valor na minha aposentadoria. Agora, nós temos uma diferenciação, né? Nós temos um vencimento básico e temos um ART. Qual é a origem desse vencimento? Esse vencimento tem origem na nossa carreira, no PUCS de 1987, ainda no governo Sarney, no processo de transição da ditadura para um suposto regime democrático, né? E qual a gente garantia steps bem definidos no processo de carreira. Você tinha um piso gerador, aí sim, um piso gerador era o salário do professor graduado T20, que gera todos os outros salários da malha salarial. Aí você vai ter vários níveis, né? Você vai ter várias titulações, a especialização, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, e 3 regimes de trabalho. E os regimes de trabalho precisavam ser definidos. Ó, a lógica, até no sistema capitalista, diz que o T20, se ele trabalha 20 horas, e o T40 trabalha 40, o salário do T40 vai ser 2 vezes o T20. Então, essa lógica já vinha lá do público e que não é tão difícil de explicar. O debate se dava em cima da dedicação exclusiva, porque a dedicação exclusiva, o professor tinha que se dedicar à universidade e não teria, né, outro emprego. Então, inicialmente, definiu-se esse salário do professor dedicação exclusiva como 3 vezes o salário do T20.
Ou seja, isso, em outra linguagem, é 50% a mais do T40. Tá? Numa greve de 91, nós passamos para 3,1. Então, isso é o que define a nossa malha salarial. Você define o salário do professor T20 graduado, aí você multiplica os steps para construir o processo vertical e dar amplitude da carreira no professor graduado, depois e, a partir daí, você define também o que eu chamo de horizontalidade, que é você calcular a relação entre o T20 e o T40. Então, se o T20 ganhava R$100, o T40 vai ganhar 200 e o dedicação exclusiva vai ganhar 310, porque na greve 91 nós passamos de 3 para 3,1. Então, essa é a relação que nós construímos para a construção do processo de malha salarial, e a partir desse vencimento básico você teria as suas vantagens a partir do mestrado, do doutorado. Isso foi destruído. Isso foi destruído. Então, isso é uma perda conceitual que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se a gente olhar direitinho, né, essas são as perdas do vencimento básico. Hoje eu estou calculando, para ficar mais claro, as perdas do vencimento básico e da RT, no salário que nós temos hoje. Né? Veja que nessa coluna aqui, nós temos as perdas dos professores. Tem professores que têm perda muito grande, veja aqui, 33% adjunto 1, enquanto o titular tem uma perda de 3,2. Esse foi o processo que eu chamo de perda conceitual, construído, né, dando valores maiores a determinados níveis da carreira e tirando de outros. Especificamente, isso foi tirado da parcela maior da categoria, que era dos aposentados do adjunto, e também nós tínhamos mais professores adjuntos. Então, você dava um aumento maior para os associados e para os titulares. Então, isso acarretou, né, num jogo, eu diria que é um programa de computador para distribuir isso na malha salarial, que provocou essa desestruturação, essa deturpação na forma de construir a malha salarial como nós tínhamos historicamente. Então, se a gente pensar nesta malha salarial, como eu estou falando, veja, aquele meu salário, que era auxiliar 2, voltando lá para 95, é quase que o piso gerador. Esse é o piso gerador do nosso salário hoje. Aqui é o salário 2.458, é o piso do professor auxiliar 1 T20. Ele é o que vai gerar. Então, ele gera para cima, teria STEP gerando, digamos, 10%. O do nível 2 seria 10% a mais, depois 10%, 5%. A gente defende 5% na nossa carreira. Hoje não existe mais isso. É tudo aleatório, tá? E o que é que a gente tinha como historicamente? Esta outra coluna aqui é o atual salário do professor T40. Veja a diferença do nível 1 para o nível 2. Historicamente, ele seria 2. Esta era que devia ser o salário do T40. 2 vezes esse salário aqui. Mas não é isso. Isso acarreta uma perda, que eu chamo de perda conceitual, de 60%. Quando você vai para a dedicação exclusiva, a mesma coisa. O salário que recebe é esse, de agosto de 99, mas ele devia ser esse, e não é. Isso acarreta uma perda de 55%. Então, essas perdas a gente vai ter que recuperar. Não tem como recuperar exatamente nesse processo de construção dessa greve, mas a gente precisa rediscutir esse passado para fazer esse processo de construção, além das nossas perdas salariais. É isso que a gente precisa. Pensando isso em perdas históricas, e aí, para ficar mais claro, esse gráfico mostra as perdas desde 95. Aqui não tem associado, porque o associado começa em 2008, mas veja que o salário dos adjuntos para baixo, essa foi a manipulação que apareceu principalmente com a criação do professor associado. Você tinha os professores adjuntos 4 a um nível do topo da carreira, quando você bota mais 4 níveis, ao invés de eles fazerem a transposição por cima, fazem por baixo. O adjunto 4, que só faltava um nível para chegar ao topo da carreira, agora ele falta 4 níveis, entende? Então, isso é uma deturpação também do processo de transição de uma carreira, de modificação na carreira. Hoje, os professores adjunto 4 que aposentaram nessa época recebem em torno de 50% do que recebe o adjunto hoje. Né? Isso é mostrado exatamente aqui. Você pegar o D3 e o D4, que correspondem aos adjuntos na Magistério Superior e a BTT, veja que o salário permanece mais ou menos no mesmo patamar. E hoje, essa perda já está até 2021, é quase que o mesmo patamar de 95, tá? Quase que o mesmo patamar de 1995, ele, inclusive, é bem mais baixo, né? Os professores associados e adjuntos, que são essas linhas azuis e roxas aqui de cima, vejam que eles tiveram um aumento maior de salário, e isso é claro, né? Mas agora já começa a cair com a perda devido à inflação. Então, isso também é provocado pela deturpação da perda conceitual. E aqui, para que vocês possam entender,
as perdas de todos os professores num gráfico, num histograma simples, para que a gente possa entender. Né? Veja, então, é impossível que a gente consiga determinar um índice só. Se você fizer média, se fizer média do menor valor para o maior valor, vai ter gente que ainda vai ser prejudicada. E a gente tem que dizer isso aos professores e professoras. A gente está pedindo um índice emergencial, mas precisamos depois recolocar e fazer as perdas para que todos os professores tenham suas perdas recuperadas, porque esse índice não vai recuperar. 19, por exemplo, 19,9 não vai recuperar quem perdeu 29, quem perdeu 27. Né? Então, é importante compreender esse processo e passar para os professores entender que isso é um processo de construção da unidade dentro do FONASEF. E aqui é a RT. A RT fica claro, quem já viu alguma discussão de carreira que nós fazemos, eu chamava isso aqui o poço da maldade, né? Esse é o poço da maldade porque eles tiram do meio da categoria, né? Categoria que eram os professores adjuntos e os aposentados, principalmente, aumentava a RT para os associados e titulares, e isso também provoca uma perda, né, na RT. Aí, essas perdas teriam que ser somadas, né? Se você soma as duas remunerações, calcula essas perdas. Estou calculando ela em separado para ficar mais fácil. Então, é isso que a gente precisa explicar para a categoria, ela precisa entender o que são as perdas inflacionárias, o que são as perdas conceituais no processo histórico da carreira do magistério superior e do EBTD. E é assim que a gente vai tentar continuar fazendo a política do Andes na defesa dos direitos dos professores e professoras. Por fim, como a gente está pedindo 19,9, aí tem uma tentativa de cálculo do IFE, que é um instituto financeiro independente que funciona dentro do Senado, não é tão independente assim, mas que eles mesmo fazendo a política para dentro do Congresso, eles têm dados muito bons que dá para a gente usar. Então, eles fazem uma simulação de que se o governo resolver, por exemplo, dar um reajuste de 5%, ele teria que gastar 16 bi. Se ele der de 10%, 32 bi. Se ele der 20%, que é mais ou menos o que a gente está pedindo, 19,9%, ele teria que gastar 64 bi. Com certeza tem esse dinheiro para conceder esse aumento. Tá? Tem várias reservas de contingência dentro do orçamento, que tem muito mais do que isso para dar. Então, é apenas a política de querer prejudicar cada vez mais os servidores públicos. Então é isso, gente. Espero que tenha contribuído para que vocês possam compreender exatamente o que se dá, né, nesse processo de construção da greve. Então vamos para a nossa Assembleia, vamos fazer o debate e vamos construir uma greve forte para que a gente possa recuperar, pelo menos em parte, uma parte das nossas perdas salariais.